Amém, queridos. A paz do Senhor Jesus a todos. Podem se assentar. Que dizer do Senhor? Da sua doce presença, da maravilha de pertencer a Ele. Eu sinto uma alegria imensa no meu coração. Como é maravilhoso conhecer a família, a nossa família, a família de Cristo. Gente, eu estou me sentindo muito honrada com esse convite. Minha família, honrados por estar aqui, de saber que a mesa do Senhor está se estendendo, que nós estamos nos conhecendo e que nós poderemos, se nós fizermos a nossa parte, estarmos juntos por toda a eternidade. Se eu fizer a minha parte com perseverança e você a sua, e não tirar os nossos olhos de Cristo Jesus, por nada desse mundo, por nenhum tipo de ofensa, por nenhum tipo de luta, por nenhum tipo de desagravo, por nenhum tipo de traição, por nada dessa vida. O presente que Ele nos deu é inegociável. A vida eterna, a salvação, o que Ele nos deu, não há nada que possa nos parar. Não podemos negociar essa presença e a oportunidade de viver eternamente aos pés do Senhor por nada desse mundo. Nada desse mundo pode estar entre mim e o Senhor. Nem o meu marido, nem os meus filhos, nada. Ou Jesus é tudo, ou Jesus não é nada para nós. Ele não divide a sua glória com ninguém, com nenhuma circunstância, com nada. Absolutamente nada. Ouvindo a irmã que cantou aqui dizer que no meio dessa chuva toda, eu vim no desafio dessas montanhas que eu não conhecia para cá. Eu tenho 3 medos de andar de moto. Amada, eu não viria. Você não tem noção da admiração que você gerou no meu coração. E de um incentivo, porque pessoas por muito menos não vão à casa do Senhor. No conforto de 3 quadras, 4 quadras, carro na garagem, e negociam estar com Cristo. Eu me senti envergonhada ouvindo ela dizer: quantas vezes nós deixamos de estar reunidos por causa de achar que estamos cansados demais, ou porque fizemos coisas demais, e negociamos essa presença, essa doce presença, a alegria da comunhão com os nossos irmãos, a alegria da comunhão da casa. Queridos irmãos, o que Ele nos propõe é infinitamente maior do que tudo que jamais imaginamos. Você tem noção das coisas que tem te afastado desse lugar no Senhor? Queridos, a ofensa não pode nos afastar do lugar da presença. A ofensa é uma isca de Satanás. E muitas das vezes nós temos nos permitido ser flechados por isso. Por palavras, por picuinhas, por ofensas, que se estivermos realmente com os nossos olhos em Cristo não vai fazer sentido. Porque quando nós paramos para meditar naquilo que aconteceu com Cristo na cruz, seu corpo foi moído, Ele foi dilacerado, Ele foi humilhado, Ele foi cuspido. O nosso Jesus foi pendurado numa cruz nu. E você acha que algum dia você foi humilhado? Você acha que você foi traído? Ele se fez pecado por mim e por você. Ele se fez pecado
para que eu e você estivéssemos aqui juntos, para que nós tivéssemos uma ideia, um vislumbre do que nos aguarda. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse aponta para a grandeza de Cristo, para o sacrifício de Cristo, pela entrega de Cristo em obediência por amor de mim e de você. Quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós passamos a meditar nas Escrituras, nós realmente somos consumidos por uma urgência de mergulhar mais fundo no conhecer de Cristo. Porque conhecer a Cristo é infinitamente melhor do que qualquer outra coisa que esse mundo possa te oferecer. Não seja paralisado por nada. Eu vim por esse caminho perguntando para ele o que ele queria que eu falasse aqui. Ele tem dessas coisas comigo, sabe? Na maioria das vezes eu recebo um convite, pastor Daniel, e eu fico orando, e eu fico falando, e eu converso com os meus filhos, eu converso com meu marido, falo: Jairo, o que o Senhor falou com você? Eu falei: nada. O que o Senhor falou com você? Até agora nada. Queridas, eu tenho esboços dos meus devocionais diários, mas de pregação, quando eu vou pregar no lugar, pastor, não, ele não me permite, sabe, me sentir segura. Eu amo depender dele, eu amo depender do Senhor, eu amo ouvir sua voz, eu amo chegar num lugar como esse e não saber o que ele quer, e quando eu me sento, ele começa a trazer à minha mente. Eu amo isso. Não é sobre o que eu quero, é sobre o que ele quer. A minha vida é para ser possuída por ele, é para viver ouvindo sua voz, é para fazer somente aquilo que ele quer que seja entregue. E quando eu cheguei aqui, eu peguei um papelzinho que a irmã entregou ali, e eu olhei e eu fiquei pensando. Eu amo o encontro de Maria Madalena com ele no túmulo, é tanta coisa que eu vim pensando. E aí eu lembrei do amor pela carta aos Hebreus e comecei a pensar sobre fé. E eu fechei os meus olhos e comecei a orar ali. Falei: Senhor, o Senhor não pode confirmar para mim o que é que o Senhor quer para essa noite, por favor. Eu não quero ver aleatório, por favor. Espírito Santo, faz mais uma vez de novo. E a minha filhinha entregou o papelzinho dela para mim. E no papel o versículo é esse: por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13:15. Eu amo amar esse rei, eu amo pertencer a ele, e não importa o que é que eu vou encontrar pelo caminho, eu vencerei, porque ele está em mim e eu nele. E ele diz que nós podemos nele todas as coisas, porque sem ele nada podemos fazer. Abra comigo a sua Bíblia na carta aos Hebreus. Quanto tempo que eu tenho, pastor? Eu vi todo mundo. Quanto? 9:30. Glória a Deus, aleluia. Faz parar esse tempo, Senhor, assim como o Senhor, quando Josué orou, por favor. A mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. Glória a Deus. Hebreus, no capítulo 10. Aliás, eu quero ler com você o final do capítulo 10, do 32 em diante. Queridos, eu amo essa carta. Eu sempre digo assim, que o escritor da carta aos Hebreus condensou o Antigo Testamento e deu para nós uma explanada dos evangelhos. E ele vem de uma forma tão didática, tão preciosa, tão gloriosa, falando para os nossos irmãos que eles não podiam retroceder.
Porque uma vez que eles tinham vivido a grandeza, a soberania de ter conhecido Cristo, eles não podiam ser levados por qualquer vento de circunstância. Não tinha como ouvir falar sobre anjos e não prová-los. Não tinha como eles querer olhar para Moisés e achar que Moisés era maior que Cristo, que não cabia nisso mais. Eles tinham tido o privilégio de saber o que o Cristo ressurreto tinha feito. E nos primeiros capítulos ele começa a dar um desenho para nós daquilo que se estabelece de Melquisedeque, do sacerdócio levítico e de tudo. Ele vai dando uma explanada que você pode passar anos lendo esse livro, que parece que é a primeira vez. Mas quando ele vai se aproximando do capítulo 9, ele vai dizendo para nós que o sacrifício que Cristo fez era eficaz e para sempre. Não precisava mais viver sobre aqueles rituais da lei. Mas agora eles tinham a certeza de que uma vez em Cristo, eles precisavam viver sobre essa certeza. Eles não podiam voltar para trás. De maneira nenhuma retroceder. E nós falamos de fé. E nós ouvimos sobre fé. Mas muitas das vezes as pessoas querem viver uma fé que é somente racional. Eles querem entender as coisas. E quando uma vez que eu passo a entender, eu tenho argumentos para justificar. E quando eu justifico algo que foi feito pela fé, não é mais fé. Eu encontrei uma base para te dizer, olha, foi assim, 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 humanamente falando. Então eu deixo Cristo. E aí agora eu começo a dar vertentes das minhas habilidades e daquilo que eu tive como força, dando uma ajudinha. E não é sobre isso. A glória é dele. Viver pela fé é caminhar sobre um lugar de glória absoluta. De ver ele ouvindo, dele te direcionando, vira por aqui, faz assim, espera, confia. No último minuto do segundo tempo, que seja, espere e confie nele. Mas a gente sempre quer dar uma ajudinha para o Senhor. E aqui, quando nós olhamos para que o escritor está didaticamente explicando para aquele povo que eles não poderiam perder a graça de viver sobre esse lugar, de caminhar sobre essa manifestação de fé, olhando para a história, contemplando e se reportando ao passado, que somente por causa da fé esse livro foi escrito. Então no capítulo 10, versículo 32, diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aquele que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa fé. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que há de vir, virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele não comprais a minha alma, não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Continuemos. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. E pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. E aqui todos vocês conhecem. Nós temos uma descrição gloriosa dos homens e mulheres de fé, que sua história foram escritas nos anais da eternidade.
Mas por que as histórias desses homens e dessas mulheres estiveram escritas nos anais da eternidade? Porque eles perseveravam na fé. Porque eles mesmo em muitas lutas e dificuldade tinham uma certeza daquele que fez a promessa, que ele não falharia, e ele não tardaria, e ele cumpriria a seu tempo. A maioria das pessoas, a maioria de nós, estamos desistindo porque Deus não está fazendo do nosso jeito, e a nosso tempo, e ao nosso bel prazer. Esquecendo-nos de que servimos a um Deus que é soberano, que reina eternamente. Ele não é o nosso mordomo. Não vai dizer, se eu quero assim, ele vai fazer assim. Não. Ele vai trabalhar individualmente na vida dos seus filhos, ensinando-os e marcando-os conforme o seu propósito. E eu quero dizer para você nessa noite, a minha vida e a sua vida é uma carta viva, escrita por Deus. Talvez não está fazendo sentido para você, mas outros estão lendo a sua carta. Qual tem sido a resposta da carta que você tem dado? Há um tempo atrás, a minha irmã um dia conversava comigo e disse assim: nós falamos sobre os milagres, sobre a grandeza do nosso Deus, e ela disse bem assim para mim. Ela mora numa fazenda muito linda, cheia de represas em volta, e ela disse assim: se, como é que eu glorifico o nome do Senhor? Eu trato de peixe, de animais e limpo casa o dia inteiro. De que maneira que eu vou falar da grandeza desse Deus? Como? O marido dela não quis casar com ela. Foi o primeiro namorado que ela teve. Lá na linha que ela mora, ela quer participar da ceia, mas ela não pode, porque o marido não quis casar com ela. Tem um monte de coisas sobre a vida dela que ela gostaria de já ter avançado, mas ela não tem como, porque o marido dela não crê na verdade de Cristo Jesus. E ela chorou e falou comigo sobre a grandeza, a vontade de viver um testemunho. Passou-se alguns meses e a minha irmã foi fazer uns exames. E nisso que ela foi fazer um exame, o médico falou: olha, nós vamos precisar fazer um exame mais aprofundado e vai ser necessário fazer uma biópsia. E ela chegou lá na cidade, na nossa cidade, e foi direto fazer o exame. Chegou lá, o médico já retirou um pedaço da mama dela e falou para ela: olha, você tem que começar um tratamento urgente, porque você está com câncer. Tudo indica que você está com câncer. Um mastologista que entendeu o estado dela e já falou: olha, nós podemos te encaminhar para Cacoal e tal. Aí ela chegou em casa, ela me ligou de lá e falou assim: se o médico falou que tudo indica que eu estou com câncer. Aí o marido dela não tinha vindo e tal, pede pro Jairo vir me buscar. Quando ela chegou na minha casa, aquele sangrando, e eu abracei ela e disse assim para ela: você recebeu um diagnóstico e não uma sentença. Amanhã, muitas pessoas que não receberam o diagnóstico que você recebeu não estarão mais vivas. E você precisa entender que o Senhor vai escrever algo através de você. E a minha irmã, queridos, ela se manteve firme dentro da realidade, da promessa e do propósito do Senhor. E todas as vezes que nós vínhamos para Porto Velho, nós vínhamos orando no carro falando: com quem que nós vamos nos encontrar, Senhor? Qual é o seu propósito para nós lá? Essa doença não veio por acaso, porque ela disse que ela queria, pastor André, falar de Jesus e ela não tinha oportunidade. E quando essa menina chegou naquela clínica, queridos, ela ficava igual uma tagarela. E eu, idem. Eu ficava olhando para as pessoas, pastor Paulo, e falava: Senhor, quem é? Quem é que o Senhor quer que hoje nós entreguemos uma palavra? Quem vai ser o abençoador? Quem é que nós teremos a oportunidade de declarar a vida de Cristo? E nós tivemos inúmeras oportunidades ali. E a minha irmã disse que um dia ela passou por um processo muito sério, retirou a mama totalmente. E
Até o último minuto ela acreditava que o Senhor iria curar e não seria necessário isso acontecer. Mas quis assim o Senhor. E nós vimos a graça e o favor do Senhor. Nós tivemos a oportunidade de falar do amor de Cristo para vários médicos, para muitas pessoas que estavam desesperadas naquele lugar. E ela caminhou pela fé sobre esse lugar. Todos os dias que a gente ia. A minha irmã nunca reclamou, queridos. Eu lembro que um dia eu cheguei na casa da minha mãe, a minha irmã chorava, porque a dor que ela sentia era muito forte. Mas ela chorava, que as lágrimas pingavam, mas enquanto ela chorava, ela adorava ao Senhor. E eu abracei a minha irmã e ela disse assim: eu tenho duas escolhas: chorar e maldizer. E eu escolho chorar de dor e adorar, porque Ele é digno de receber a minha adoração. E a minha irmã, queridos, passou por esse processo com os olhos firmados em Cristo Jesus. Nas últimas vezes que ela esteve naquele lugar, tinha um monte de mulheres que estavam ali para fazer exames e receber o diagnóstico. E ela se levantou naquele lugar e disse assim: um dia eu estava como vocês à espera do diagnóstico aqui, e hoje eu estou aqui para dizer para vocês que a fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Não via pelos olhos do homem, mas a minha fé em Cristo Jesus fez eu caminhar todos os dias sobre esse lugar. E hoje eu estou aqui recebendo liberação. Então a fé, queridos, é aquilo que como eu me movo, onde estão os meus olhos, a palavra que eu libero sobre os meus lábios. Porque a Bíblia está dizendo para nós que pelo poder da palavra de Deus foi criado todas as coisas, vieram a aparecer, a existir a partir da palavra de Deus. Assim foi feito o universo. E nós, queridos, vivemos sobre um prisma de que cremos, mas na verdade não cremos. Nós repetimos e não nos permitimos viver sobre o ângulo de crer. Porque todas as vezes que a adversidade vem, nós queremos ser livres dela. Livra-me, Senhor, porque eu não quero passar por esse lugar. Portanto, os homens e mulheres que estão aqui, eles passaram por lutas e por adversidades. E eles venceram com seus olhos em Cristo. Venceu, e não talvez como gostaríamos que fosse vencido. Porque a Bíblia fala que... Vamos andar um pouquinho nessa leitura. Capítulo 11, versículo 33. Não vamos do 32, que vai fazer mais sentido. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escarnios, de açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Eu quero que você preste bem atenção no versículo 39. Eu vou ler mais uma vez. Ora, todos estes não obtiveram bom testemunho. Todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus promovido coisa superior a nosso respeito. Eu quero que você bata no seu peito e diga assim: a meu respeito. Para que eles
sem mim não fossem aperfeiçoados. Eu vou ler novamente. Agora vocês prestem atenção no que eu estou lendo. Prestem muita atenção. Por haver Deus promovido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Vocês entenderam? Não? Esses homens e essas mulheres que foram citados aqui, queridos, eles não viram o cumprimento da promessa. Sabe por quê, meu irmão? Porque eles estão nos esperando. Porque aqui diz assim, ó: por haver Deus promovido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Quando estivermos cumprido o nosso tempo aqui, eu e você estaremos juntos com Ele. Eles estão nos esperando. Eles estão nos esperando. Vocês têm uma ideia do que é isso? Nós ficamos aqui muitas das vezes achando que não há nada para nós, que nós estamos perdidos, que a nossa fé é muito pequena. Mas a palavra de Deus, a palavra de Deus está dizendo assim, ó: por haver Deus promovido coisa superior a nosso respeito. O escritor da carta aos Hebreus estava dando um ensinamento para os nossos irmãos. Essa carta reverbera hoje para mim e para você. A instrução foi a nosso respeito, porque tinha coisas sobre nós que sem nós eles não seriam aperfeiçoados. Portanto, precisamos buscar em Cristo Jesus ter os nossos olhos somente nele, aperfeiçoados numa promessa de que um dia eu e você chegaremos juntos com esses homens. Porque à medida que eu responder aos céus, a minha vida estará nos anais da eternidade escrita. A resposta que eu dou a Deus por aquilo que eu estou passando, pelas provações, pelas tribulações, pelas dificuldades, pela bonança, reverbera no céu. O que tem saído dos nossos lábios? Qual é a esperança da sua vida? Se você espera por Cristo somente nessa terra, você está fadado a viver um lugar de não ver a eternidade. Se você espera reconhecimento aqui, querido, eu sinto em te dizer, você está perdido. Ore Efésios 1, 16 e 17, para que sejam abertos os olhos do seu coração, para que você possa entender qual é o chamamento, a grandeza que o Senhor tem para os seus, e qual é a herança do chamado que o Senhor tem para mim e para você. Sabe o que acontece com as nossas vidas? Nós não mergulhamos o suficiente na palavra, e somos paralisados por espíritos de intimidação. Somos paralisados por espíritos de contenda. Somos paralisados por situações que estão nos roubando da eternidade. Queridos, não deixe que nenhum tipo de ofensa, que nenhum tipo de situação de constrangimento, de traição, o que quer que seja, te afaste de Cristo e te coloque em dúvida a grandeza desse Deus. Por esse caminho que nós caminhamos, eu vejo muita gente falar: vou colocar Deus na prensa, eu vou colocar Deus contra a parede, Ele vai ter que me responder. Ele não tem que te responder nada. Nós precisamos nos submeter, como foi cantado no hino. Eu aprendi a crescer diminuindo. Eu aprendi me humilhando. Eu aprendi me rendendo. Eu aprendi me prostrando, porque Ele é Rei e Senhor. E eu sou fruto do seu propósito, do seu sangue derramado. Eu só tenho uma única chance: obedecer. E obedecer. E perseverar. E perseverar. Queridos, eu sou fascinada por esse livro. Eu sou fascinada por esse livro porque a resposta que ele me dá, ele continua, nós continuamos aqui no capítulo 12. Vem comigo, 12:1, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado
à destra do trono de Deus. Sabe o que acontece conosco? O brasileiro tem uma dificuldade. Que nós precisamos vencer sobre o governo do Espírito Santo. Ler, meditar, entender e continuar perseverando nesses itens que eu citei aqui. Porque a gente para. Você viu que a continuidade do texto, ele continua no capítulo 12? Aquilo que eu estava lendo aqui, porque por haver Deus promovido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçamos de todo o peso do pecado. É como se ele estivesse dizendo assim para você, irmão Alex, olha, Deus tem, Alex, algo para cumprir, para aperfeiçoar junto com os heróis da fé, mas está esperando você. Portanto, Alex, também você e eu, visto que estamos rodeados por essa nuvem de testemunha, a nuvem de testemunha é os irmãos, os heróis da fé que estão nos esperando. Eles são a nuvem de testemunha que nos rodeia. Então nós temos uma nuvem de testemunha. Então eles estão nos encorajando. Olha, sabe a história deles? É para te encorajar, irmã perseverante da moto, que eu não esqueci seu nome. É para a gente perseverar aqui. Olha, eles estão, você lê isso aqui, medita nisso aqui e continua perseverante, porque desembarace-se de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nada pode te tirar desse lugar. Nem os prazeres dessa terra, nem os seus luxos, nem o seu grande carro bonito, nem as montanhas lindas, verdejantes que tem por aqui, nada. Porque nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, que em troca da alegria de um dia nos receber todos na sua casa e no seu reino, Ele não deixou a cruz. Ele obedeceu o Pai em tudo. E fez cumprir o propósito em morte de cruz. Porque estava proposto o meu encontro, o seu, uma chegada numa mesa que está sendo preparada. E só depende agora de mim e de você, porque tudo que Cristo tinha que fazer Ele já fez. Ele já nos enviou o presente precioso que é o nosso maior amigo, o Espírito Santo. E se o Espírito Santo de Deus não é bem-vindo aqui, você não vai conseguir avançar. Porque quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. E se você não cultivar um relacionamento de amor íntimo e pessoal com o Espírito Santo, infelizmente você não vai conseguir. Você vai se distrair com qualquer coisa. Você vai ficar preso na ofensa, na falta de perdão, na mágoa, na raiz de amargura. Porque o Espírito Santo de Deus é que vai nos conduzir nesse lugar de um profundo arrependimento e de uma perseverança contínua, de não nos conformar com o que nos trouxe até aqui. Portanto, a fé é a certeza daquilo que eu não vi, mas é uma promessa que Ele disse para mim. Quem aqui viu Jesus já? Quem aqui viu as ruas de ouro? Mas nós cremos pela fé, nós não vimos, mas nós recebemos essa palavra. Por que nós condicionamos essa palavra naquilo que eu quero ou que eu não quero? Eu quero morar no céu, eu quero andar na rua de ouro, mas não quero perdoar o meu irmão, não quero perdoar quem me ofendeu. Puxa vida, é só quando me convém? É o pacote, queridos. Não tem como você tirar, não. É o pacote. Para morar lá, você vai ter que fazer como Jesus fez. Quando Judas chegou, ele disse: amigo, a que vieste? Amigo foi Judas, que ajudou Jesus a chegar no propósito. Pedro queria tirar Jesus do propósito. Por isso que ele diz assim: para trás de mim, Satanás. Você não vai me impedir de cumprir a vontade do meu Pai. E todo aquele que vai entrar entre esse lugar vai ficar para trás. Porque eu tenho um propósito: cumprir a vontade do Pai. Você tem um propósito: é cumprir a vontade do Pai. O traidor foi chamado de amigo, e o amigo que quis impedir foi chamado de Satanás. Gente, é tão simples, mas custa tudo que nós somos. É nos render, é nos submeter ao governo do Espírito Santo, é ir a lugares que você nunca imaginou ir pela fé. Porque homens, gente, vocês entenderam o que eu vou ler daqui? Homens foram cerrados ao meio, não quiseram ser resgatados da morte, porque eles teriam uma sublime ressurreição. Eles seriam achados pelo Pai quando chegasse lá. Filho amado,
Você viu, Senhor? Eu não quis ser salvo, porque eu sabia a recompensa de olhar nos teus olhos. Eu fui, Senhor, para o meio do campo missionário, mesmo sabendo que eu seria passível de morte no campo missionário. Eu fui, Senhor, porque o seu reino, a sua conquista é muito mais importante para mim. Senhor, eu sofri humilhações na terra, Senhor, porque o Senhor foi o meu modelo e o Senhor foi o mais humilhado, e eu merecia e o Senhor não mereceu. Queridos, eu vou conseguir no tempo. Queridos irmãos, Ele vem buscar uma igreja apaixonada. Ele vem buscar uma igreja que não vai desviar os seus olhos nem para a direita nem para a esquerda. Ele vem buscar alguém que dorme pensando nele, acorda pensando nele. Ele vem buscar alguém que tem sede, tem fome, que tem saudade do que ainda não viveu. Eu tenho saudade do cheiro dos cabelos dele. Eu sonho com o dia que eu vou beijar os seus ombros que carregou a cruz no meu lugar. Que eu vou beijar os seus pés que ainda estão com as marcas. Eu sonho com o dia que eu vou olhar para ele e dizer: Senhor, eu estou aqui porque o seu amor me alcançou, não foi por mérito. Queridos irmãos, em nome de Cristo Jesus, não deixe que nenhuma situação te afaste dessa doce presença. Não se distraia, não se distraia. Como eu iniciei falando, é chegado o tempo e aquele que há de vir virá e não tardará. Todos os sinais nos mostram que Jesus está às portas. Guerras, fome, peste, traição, tudo de ruim, tramas de morte que você nem imagina estão acontecendo enquanto nós estamos aqui. O Senhor tem dado a mim e a você uma gloriosa e única oportunidade. Uma oportunidade que nós não podemos deixar passar. Todos os dias eu falo na minha casa: quantos morreram hoje sem conhecer Jesus? Quantos estão partindo nesse momento sem ter o privilégio que eu e você estamos tendo? E às vezes nós estamos querendo colocar Cristo na parede. Você está paralisado porque alguém te ofendeu, porque alguém não achou que você estava bonito o suficiente. Deixa eu te contar. Até aquilo que Satanás usa para te paralisar, o Senhor vai usar para te impulsionar, se você se posicionar no seu lugar. Perdoar e avançar é honroso. Dizer não para uma contenda é honroso. É o que o Senhor espera dos seus súditos, dos seus filhos, dos seus discípulos. Deixa eu te falar uma coisa. Se Jesus te chamar hoje, e você ficar aqui por causa de uma contenda, porque você não conseguiu perdoar alguém que te feriu e te ofendeu, e você ficar sem Jesus para sempre, é inconcebível. É inconcebível, uma vez que vimos tão grande graça, tão grande amor, que contemplamos a grandeza do Rei que morreu na cruz e nos comprou, e tudo o que nós temos que fazer agora é viver para Ele. Apaixonados, contemplando sua beleza e desejando o dia do grande encontro. Uma noiva precisa pensar no seu noivo o tempo todo. Uma noiva vai fazer de tudo para quando encontrar com ele estar impecável. Ela se separa de tudo e de todos, porque ela tem olhos como de pomba. Ela quer o seu noivo, e é isso que ele está esperando de mim, de você. Mas eu quero, enquanto estava encerrando aqui, o Senhor me fez lembrar de um testemunho, e eu quero contar para vocês algo que eu vivi. Eu cresci, parte da minha história eu vivi no sítio, aqui na 1681, indo para o Mirante da Serra.
eu nasci em São Paulo e os meus pais vieram para o Mato Grosso e ficaram um tempinho no Mato Grosso e viemos para Ouro Preto. E de lá, rapidamente, nós fomos para o sítio. 1987, 88, por aí. E o meu avô é aqueles mineiros bem reservado, caladão. E o meu avô lia muito a Bíblia. E o meu avô era incrível, eu achei lindo, porque foram poucos homens que eu conheci que quando eu era criança, que lia a Bíblia. Eu via homens que pareciam um papagaio, eu só repeti o que eu vi, mas eles não viviam com a Bíblia como o meu avô vivia. E a gente morava na linha, então o culto era longe, o culto de ceia era longe, e a gente andava 8 quilômetros, 4 para ir, 4 para voltar. Levava o chinelinho na sacolinha, aí embarreava tudo, tinha um rio lá, lavava o pé, pegava o chinelinho branquinho, botava, guardava o barreadinho, entrava lá no culto, feliz da vida. E o meu avô ia pelo caminho, como Deuteronômio 6 diz, né? Inculque a palavra nos seus filhos, andando pelo caminho, sentado à mesa, falando com ele o tempo todo, e o meu avô ia falando sobre a palavra com a gente. E ele tinha prazer em contar para nós aquilo que ele sabia das Escrituras. Só que o meu avô, ele tinha os pecadinhos de estimação, que ele não confessava e que ele não se permitia ser tratado. E o meu avô, é uma longa história, gente, aí eu teria um tempo. Mas o meu avô, ele viu o pai dele matar a mãe dele na frente dele quando ele era bebê. E o irmão mais novo mamava na mãe enquanto ela estava morta, porque foi algo terrível que aconteceu na minha família. E o meu avô, ele foi doado para umas famílias e a vida dele era muito difícil. E lá em Minas, ele viveu lá e ele contava que quando ele vinha para comer, os bodes tinham mexido nas comidas, que as pessoas não tampavam. E ele cuidava daqueles bichos, daqueles montes muito altos. Meu avô sofreu muito. Muito, muito, muito. O casamento dele foi muito difícil. Minha avó é uma pessoa muito autoritária, muito difícil. E eu amava tanto meu avô, tanto, tanto. E passado um tempo, eu fui crescendo, o meu avô veio embora para a cidade. E o sonho do meu avô era ser rico, porque ele passou muita fome, muita necessidade. E sempre a esperança dele era, né, tinha a terrinha dele, inclusive ele comprou uma terra aqui para esse lado aqui, o povo passou a perna nele, tadinho, ele achou que estava comprando quase 300 alqueires aqui. E o sonho do meu avô era ser rico. E lá em Minas, a forma que tinha, né, que as pessoas faziam, ou ia para os garimpos ou jogava. E o meu avô jogava. Jogava muito. E quando eu era pequena, o meu pai falava assim, parece que o seu Juscelino tem ele é sócio da Eucatu. Meu avô ia às vezes 2, 3 vezes por semana na rua. A gente não sabia que tanta coisa. Os financiamentos nunca saíam. Porque os pecadinhos de estimação, ele sempre vai acompanhar. Um abismo vai puxar outro abismo. E o meu avô mentia. Mas ele tinha que vir nas lotéricas conferir se o jogo tinha dado certo. Ele vivia com o ouvido pregado nas rádios AM, FM lá. E a gente não sabia, não tinha noção. Quando mudou para a cidade, ele ficou mais de idade, né? Aí a gente tinha essa noção. E eu me casei, fui embora para Paraná, um pouco via meu avô. E quando eu encontrava com meu avô, que eu entendia a história dele, eu sempre olhava para ele e falava assim, vô, eu te amo tanto, eu sou tão grata a Deus pela sua vida. Você é tão importante para mim, ninguém falava que amava ele. Ele não sabia nem me responder. Ele ficava tão sem graça, ele pegava minha mão, apertava firme, ele não sabia o que era receber amor. E o Senhor usou várias pessoas para ir no portão da casa dele e falar, conserta a sua casa que eu venho, que eu vou te buscar. Põe a sua casa em ordem. E o meu avô não achava que, ele não tinha coragem de confessar, ele não tinha coragem de falar o que ele fazia. E a gente orava, minha mãe orava e falava, filha, se Jesus vier e o meu pai não tiver se arrependido, o que vai acontecer? E quantas vezes, amados, eu orei com todo o meu coração e pedi para o Senhor não deixar o meu avô morrer sem um concerto com Cristo. Queridos, Cristo é o nosso melhor tesouro.
Nós temos uma chance. Por isso que é perseverar todo dia, limpar a sua casa todo dia, se arrepender todo dia, não se conformar com o que te trouxe até aqui. É todos os dias, alinhando a nossa casa. É todos os dias, desejando que o Espírito Santo nos leve mais fundo, e Ele mostre, sonde o nosso coração e mostre para nós quem nós somos. E um dia meu avô ficou mal, muito mal. Minha mãe me ligou e disse: filha, levei seu avô para o médico, ele está muito mal. A mãe me chamou, ele não queria ir para o hospital. E naqueles dias o Senhor tinha usado um irmão para ir lá no portão dele falar. E ele não confessou, porque ele tinha vergonha dos pecados ocultos, que ele achava que estava oculto. E eu orei, e eu falei: mãe, e agora, mãe? E a minha mãe ficou com meu avô. Naquela noite, eu dormi. Eu orei, pedi a Deus uma oportunidade, uma misericórdia pela vida do meu avô. E eu tive um sonho, queridos. Pior sonho da minha vida. Eu sonhei que eu ouvi uma voz que dizia assim: chegou a sua hora, filha, eu vim te buscar. E nessa hora que eu ouvia essa voz, ela dizia assim: chegou a sua hora, eu vim te buscar. Não dizia filha, mas eu ficava feliz, porque eu disse assim: eu vivi a minha vida para te encontrar, Jesus. Eu não tive medo da morte. E eu falei assim: chegou a minha hora. E nisso eu me lançava como que se tivesse chegado aquele momento, e eu me jogava para aquele episódio. E eu caía num túnel. Eu era sugada naquele túnel com muita força. Mas o túnel era muito escuro. E os segundos se passaram e eu não via Jesus. E eu não via Jesus, e eu comecei a gritar, e eu falava: Jesus, Jesus. E eu entendi que eu não estava indo para os braços dele. E eu entrei num desespero tão grande, eu gritava: Jesus, Jesus, eu vivi a minha vida para te encontrar, Jesus, não faz isso comigo. Por favor, eu não posso viver sem ti. Parecia que eu estava desintegrando, amados. As minhas juntas, assim, parece que elas estavam sendo arrancadas. Uma pressão na minha cabeça tão grande. E eu falava: não faz isso comigo, Jesus. E eu gritava, e eu acordei. E eu chamava: Jairo, Jairo, ora comigo. Jairo, eu sonhei que eu morria, eu ia para o inferno. E eu não via Jesus. E eu falava: ai, Jairo, graças a Deus, foi só um sonho, eu estou aqui. Mas eu não lembrei do meu avô. O dia amanheceu, coisas aconteceram, e a minha mãe disse assim para mim: filha, vamos ter que levar o seu avô para Paraná, porque ele vai precisar de fazer um exame e temos que ir. Quando minha mãe falou isso, eu tinha vários eventos da igreja para fazer. E eu falei assim: mãe, eu vou ir mais tarde. E nisso o Senhor me lembrando do sonho toda hora. Eu nunca tinha pintado as minhas unhas de cor vermelha, porque o meu avô não gostava. Que eu cortasse o cabelo, então, nada, né? Porque nós morávamos no sítio, vivíamos uma doutrina assim. Uma vez que eu cortei o meu cabelo mais curto, minha avó ficou. Se ele tivesse vivo e visto eu com a cabeça raspada, ele teria ficado muito chocado. Mas naquele dia, no dia anterior, eu ganhei uma unha de uma irmã. E ela falou assim: pastor, eu vou fazer sua unha. E que cor que você escolhe? Eu falei assim: eu vou confiar no seu bom gosto. Ela falou: você é branquinha, vou pintar de vermelho e tomate. Eu falei: Senhor, misericórdia, nunca pintei dessa cor. Ela falou: não, você vai gostar, você vai ver. E eu pintei pela primeira vez a minha unha de vermelho. E eu falei: e agora, o que eu vou fazer? Que eu queria ir lá ver meu avô. E era muito corrido e tal, e bora. No caminho que eu estava no evento, o Espírito Santo começou a me incomodar. E eu falei: eu vou para o hospital e vou falar. Eu comecei a orar: Espírito Santo, dá uma oportunidade, por favor. Por favor, se for do Senhor, eu vou falar para o meu avô, me deixar orar com ele. E ele vai permitir. Não deixa meu avô morrer. Meu avô sofreu tanto, Jesus. E eu orava. Nisso que a gente chegou, minha mãe falou assim: minha filha, eu estou com tanta fome. E eu falei: mãe, pode ir, eu cuido do vô. E eu fiquei com ele.
E nisso que eu fiquei com ele, eu orava, queridos. Acho que o povo pensou, essa mulher está doida. Eu andava de um lado para o outro, orando em línguas, orando. Chegou uma hora, falou, quem está acompanhando o seu Juscelino? Eu falei, eu. Aí, quando ele deitou assim, ele tinha tido infarto e a gente não sabia. Que ele ficou quietinho, eu cheguei perto dele e falei assim, vovô, se Jesus te chamar hoje, o senhor está preparado para encontrar com ele? Ele disse assim, ele que sabe, minha filha, ele é o dono da vida. Eu falei, não, vô, nós é que preparamos a nossa casa, nós precisamos entender que nós precisamos nos alinhar para o encontro com ele. Eu falei, vô, o senhor deixa eu orar com o senhor? Sabe por quê, vovô? Todos os dias nós fazemos coisas que podem entristecer o coração do Pai. E nós precisamos nos arrepender. O senhor deixa eu orar? Eu oro e o senhor repete a minha oração. Por favor, vovô. Aí ele falou assim, pode, minha filha. E eu comecei a chorar, queridos. E eu falei, Espírito Santo me guia. E eu fui orando, fui declarando. Senhor, me perdoa por toda a minha transgressão, pela iniquidade, porque meu avô estava vivendo sobre uma iniquidade, sobre um lugar de transgressão, que ele tinha pecado contra o Senhor, e que ele precisava do perdão do Senhor, que o sangue de Jesus aplacasse, eu sei, eu já passei, vou chegar lá, que o Senhor aplacasse o pecado dele. E queridos, ele repetia, eu falava, quando ele não conseguia repetir, eu falava, vô, repete comigo. E eu terminamos dizendo assim, porque eu não posso viver a eternidade sem ti. Eu nasci para viver na eternidade contigo. E ele orou, queridos, até o final. E eu saí, voltei, porque nós estávamos fazendo um curso da CPAD. E voltei para lá. À noite, eu passei no hospital mais uma vez. Meu avô não falava coisa com coisa, assim. E no outro dia, pela manhã, o Senhor levou o meu avô. E na hora que o Senhor levou o meu avô, nós tivemos a certeza do cuidado de Cristo. O meu avô ficou, como disse a minha filha, o morto mais lindo. E eu sei que eu vou estar com ele na eternidade. Porque nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós precisamos ter testemunha da nossa confissão. Nós precisamos entender que esses homens e essas mulheres estão aqui porque eles perseveraram. Nós precisamos passar em revista o nosso coração diante da santidade desse rei. Nós precisamos nos alinhar todos os dias porque nós somos falhos e todos os dias coisas vão nos tentar tirar desse lugar da presença. E eu não poderia encerrar sem dizer isso para você. Imaginar passar a eternidade sem Jesus é desesperador. Pior do que o inferno, queridos, é nunca mais ver Jesus. Perder a oportunidade de beijar seus pés. Coloque-se de pé, por favor. Aquele que vem não tarda, sem demora ele virá. E a seu tempo ele quer encontrar uma noiva preparada, perseverante, cheia de fé. Porque ele tem um chamado para os seus e ele não quer que ninguém fique de fora. E há uma mesa que está sendo preparada para mim e para você. E uma outra reunião como essa nós podemos ter se eu e você fizermos a nossa parte. Porque o nosso Pai quer que todos venham ao arrependimento, que todos venham estar com Ele. E nessa noite, queridos, não posso deixar essa oportunidade. Tem alguém aqui que hoje quer fazer um concerto com Jesus? Tem alguém aqui que parou pelo caminho? Tem alguém aqui que se sentiu afastado desse caminho, desse propósito? Essa noite é noite de salvação. É uma vida eterna que o Senhor tem proposto para mim e para você. É noite de novidade. É noite de restauração. É noite de uma nova caminhada, um novo estilo de vida. Porque todos os heróis da fé não concretizaram aquilo que eles tiveram com promessa. Porque Deus tinha algo importante para mim e para você.
para que nós juntos fôssemos aperfeiçoados, junto com esses homens que seus nomes estão escritos nos anais da eternidade. Tem alguém que deseja? Não? Glória a Deus. Eu vou orar com vocês encerrando e passar a palavra, amém? Amado Rei, glorioso Salvador, que honra o Senhor nos dar em ser chamados seus filhos. Que honra o Senhor nos dá de saber que não foi ideia nossa, foi sua. A sua palavra nos diz que não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi, para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Oh, com grande cuidado o Senhor tem tido com as nossas vidas. Com grande cuidado o Senhor tem tido com os nossos. Senhor, em nome de Cristo Jesus, nessa noite nós oramos por uma abertura dos olhos do nosso coração, para que nós possamos nos ver diante da cruz de tudo aquilo que o Senhor fez. Que nós não nos conformemos com o que nos trouxe até aqui, mas que todos nós, sem exceção, venhamos viver o comprometimento de mergulhar nas Escrituras, sermos limpos, sermos lavados por ela e entender que essa Escritura é a palavra viva e eficaz. É a verdade que nos liberta e a verdade é Jesus. Senhor, eu declaro nessa noite sobre essa igreja uma unção de amor apaixonado por Ti, por um anseio por mais da Sua presença, por um desejo de ter os seus corações queimando pelo fogo de amor. Senhor, eu declaro nessa noite uma ferida de amor nos corações, uma ferida que não sara, uma ferida que vai fazer com que os irmãos dessa casa mergulhem cada dia mais num lugar da presença. Senhor, eu declaro sobre a vida dessa igreja homens e mulheres comprometidos com a Sua palavra, com uma busca diária pela Sua presença, com uma intenção fervorosa de ser achados no coração de Deus. Senhor, um comprometimento para que ninguém fique para trás. Que essa igreja vá buscar nos valados dessa cidade, nas empresas, em todos os lugares dessa cidade, desses sítios. Senhor, uma busca pela conquista do Seu reino, pelos não alcançados, pelos perdidos, por aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de Te conhecer. Pai, eu declaro uma unção sobre essa casa. Que eles sejam como os samaritanos que vão buscar os feridos. Que eles passam o vinho, a cura, o azeite, Senhor, e que ninguém fique para trás. Jesus, Tu és o nosso tesouro. Tu és o amor apaixonante, Tu és apaixonável, Jesus. A Sua beleza nos constrange, a Sua grandeza nos constrange. O Seu amor revelado na cruz, Senhor, nos chama para perto, nos chama para perto. Nós Te amamos, Jesus, nós Te amamos, nós Te amamos, nós Te amamos. Aleluia.